Senhores, senhoras, qual é a lei aplicável? Todo mundo sabe, você que já é inscrito aqui no canal há pelo menos 30 ou 60 dias, já deve ter visto algum vídeo meu dizendo que vale a lei ao tempo do óbito militar. Essa matéria está tão pacificada que existe súmula no STJ há mais de 15 anos. E o nosso Tribunal de Contas insiste, eventualmente, em decidir de maneira contrária. Me acompanha aqui, logo depois da vinheta, que nós vamos analisar um caso concreto. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final desse vídeo. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, hoje vamos analisar um caso concreto, um acórdão que eu tive conhecimento recentemente do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ao julgar a pensão militar de determinada pensionista, já era a segunda pensão que seria homologada pelo Tribunal de Contas, ele entendeu ser ilegal em razão da acumulação ilegal. Eu quero que vocês entendam o contexto, o que é que gerou esse entendimento e o porquê que ele se encontra redondamente equivocado. Muito bem, meus amigos. Nós tínhamos uma pensionista que ela tinha sido no passado adotada pelo avô. Quero que entendam, no passado, quero dizer no passado mesmo, muito antes do ECA, muito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, na vigência do antigo Código Civil, quando não era vedada a adoção de descendentes. Isso veio com o artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ela tinha um pai adotivo, que era o próprio avô, e ela tinha um pai biológico. Lembrando, os deveres do pai biológico não são cessados em razão da adoção, apenas é cessado o pátrio poder. Então, o dever de assistência permanece, o dever de assistência prevalece e ele deve sim deixar pensão, no caso, pensão militar, se ele for, por exemplo, pai dela e ele for um militar do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Então, o que aconteceu? Ela havia sido adotada pelo avô, esse avô falece, deixa ela a pensão militar, que não foi contestada nem pela Força Armada, nem pelo Tribunal de Contas, foi devidamente homologada, recebeu por muitos anos, por mais de 30 anos, essa pensão do Exército. Passaram-se alguns anos, o pai biológico dela falece, o pai dela também era militar, e esse pai falecendo, ele deixa a pensão primeiramente para a sua mãe, e quando a mãe dela falece, essa pensão vem a ser revertida para ela. Isso aconteceu há muito tempo também, mais ou menos 15 anos, já depois da medida provisória 2215 de 2001, não houve óbice nenhum pela Força Armada e ela recebe já há bastante tempo as duas pensões acumuladas. Opa, duas pensões? Pode acumular? Muito bem. A Lei 3765, quanto à redação de acumulação, ela tem duas redações. Uma anterior à medida provisória 2215, que permitia textualmente duas pensões militares, e uma outra que diz que poderia uma pensão com proventos, com vencimentos, com aposentadoria, de forma que fossem dois rendimentos. Uma pensão militar e um outro rendimento. Passando-se o advento da medida provisória 2215, nós tivemos modificações no artigo 29, que é o artigo da Lei 3765, que trata da acumulação. Não mais era possível a acumulação de duas pensões militares e era possível apenas a acumulação de uma pensão militar com vencimentos, proventos, aposentadoria ou de uma pensão militar com uma pensão de um outro regime. Muito bem, mas atentos agora aqui. O que é que vai determinar se é aplicada a redação original do artigo 29 ou a redação atual?
é a data do óbito do militar. Então nós temos aí a data do óbito militar, nós temos 2 militares. Para que isso seja possível, seja viável, os 2 militares têm que ter falecido antes da medida provisória 2215. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu, de modo que era perfeitamente possível, perfeitamente acumulável e jamais deveria ter sido questionado pelo Tribunal de Contas. Eu disse aos senhores que o Tribunal de Contas não questionou a homologação da primeira pensão militar, que foi lá na década de 80, e quando houve o falecimento desse pai biológico, quando houve a reversão da sua mãe para esta pensionista, o Tribunal de Contas disse não, ela é ilegal, porque ao tempo da reversão, ou seja, ao tempo do óbito da viúva, que é uma pensionista, é um óbito que não é o óbito do militar, que é uma data que não importa para nós, operadores do direito, não importa para o STJ, porque ele tem essa matéria devidamente simulada há mais de 15 anos na súmula 340, que também não importa para o princípio tempus rege actum, que é o princípio que diz que o tempo rege o ato, ou seja, que as coisas elas devem ser regidas pela lei vigente ao tempo dos fatos. E falando de pensão militar, o tempo é o óbito do instituidor. Não é o óbito de nenhuma irmã do militar, não é o óbito da viúva, é o óbito sempre do militar, do instituidor de pensão militar. E aí, surpreendentemente, contra 40 anos de decisões judiciais em qualquer instância, inclusive no STJ, contra todos os acórdãos do próprio Tribunal de Contas, reconhecendo as homologações de 2 pensões militares em situações idênticas a essa, que os 2 militares eram falecidos antes da medida provisória, porque a data que importa é o óbito do militar e não o óbito da viúva. Nesse caso específico, o Tribunal de Contas disse que valia para o pensionamento, para o rateio, a data do óbito do militar, mas que para a reversão deveria ser observada a lei vigente ao tempo da reversão. Não, senhores. Não, não e não, senhores. Isso não está de acordo com nenhuma das decisões que nós temos aí do STJ, de todos os tribunais de segunda instância do nosso país, do próprio Tribunal de Contas. Na verdade, o acordo que estou comentando com vocês foi um voto do relator contra o próprio parecer do corpo técnico do Tribunal de Contas, que afirmou ser pacífica dentro do Tribunal de Contas essa questão de ser aplicável a lei vigente ao tempo do óbito do militar e não da reversão. Muito bem, senhores. Infeliz essa decisão do Tribunal de Contas e agora esta pensionista já está com a sua pensão suspensa, está recebendo apenas uma das suas pensões, então ela apresentou requerimento em face do Tribunal de Contas e está aguardando a modificação na esfera administrativa desta decisão. Lembrando, o Tribunal de Contas, senhores, apesar do nome de tribunal, ele não tem jurisdição, ele é administrativo, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. De modo que, se o Tribunal de Contas não reconsiderar, se o Tribunal de Contas mantiver esta decisão, restará a essa pessoa apenas a via judicial. E eu acredito, senhores, que em nenhum tribunal desse país se sustenta uma decisão administrativa dessas apresentadas recentemente pelo Tribunal de Contas. Se você gostou desse vídeo, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.